Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. Esta semana, no início da apuração da eleição nos Estados Unidos, nós tivemos um bom exemplo de frustração, desânimo e falta de esperança. Como lidar com acontecimentos que não saem como nós gostaríamos? Como lidar com isso, com esse sentimento? Isso vale para muitos aspectos da nossa vida, é muito simbólico tudo isso. Por isso que as reações das pessoas durante a marcha das apurações lá nos Estados Unidos podem representar bem a nossa maneira de lidar com as frustrações. É um ensino, um ensinamento para nós. Jesus sabia dessa nossa dificuldade, por isso que Lucas, lá no capítulo 18, diz que o mestre contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Nós vamos guardar essa frase, que é a base da nossa reflexão de hoje. O que fala Jesus lá nessa parábola? Ele fala o seguinte: Jesus conta que numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Isso ele estava lá contando para os discípulos. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz, pedindo: faça-me justiça contra meu adversário. Ela ia lá e falava isso para o juiz. Durante muito tempo ela fez isso, porque o juiz sempre se recusou. Ela foi várias vezes lá pedir para o juiz. Por fim, ele pensou: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. Então, depois de muita insistência, a viúva conseguiu. A Bíblia Pastoral faz um comentário sobre essa parábola, dizendo que Jesus mostra o exemplo de uma mulher que não se conforma com a injustiça que ela está sofrendo. Essa insatisfação produz a ação perseverante, ou seja, a mulher não desanimou com as negativas do juiz e perseverou. Pode, com certeza deve ter ficado frustrada muitas vezes, mas ela não desistiu. Emmanuel explica melhor esse comportamento de resistir ao desânimo lá no livro Vinha de Luz, escrito pela psicografia do Chico Xavier. No capítulo 82 desse livro, ele nos diz: o aprendiz sincero do Evangelho não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade, disse lá Emmanuel, que, como vocês sabem, foi o mentor do Chico Xavier. Podemos ficar nos lamentando, reclamando da sorte, dizendo que Deus é injusto, que nada dá certo, ou compreender que a vida continua e que não podemos esmorecer, desanimar, podemos virar o jogo, como no caso da viúva ou como nós vimos lá na eleição dos Estados Unidos. Manter a calma nessas horas é fundamental, porque, como diz Emmanuel, o desânimo é uma perda de oportunidade. E justamente foi isso que aconteceu com a deputada pelo estado da Geórgia, nos Estados Unidos, a Stacey Abrams. Em 2018, ela concorreu ao governo do estado e perdeu por apenas 55 mil votos. Perdeu por 55 mil votos. Tudo porque dias antes da eleição, pouco mais de 1 milhão de eleitores, a maioria negros, assim como a Stacey, foram impedidos de votar porque seus títulos eleitorais haviam sido cancelados graças a uma legislação que, como nós vimos, uma legislação eleitoral muito confusa. Em um primeiro momento, Stacey disse que ficou frustrada, desanimada, mas ela fala: logo depois eu comecei a tramar. E o que ela começou a tramar? Durante 2 anos, ela percorreu todo o estado da Geórgia e conseguiu a inscrição de 800 mil eleitores. 800 mil eleitores. E ela fala: olha, esses eleitores eles não estavam qualificados para votar em mim lá em 2018, mas estão qualificados para participar desta eleição, a eleição aí do Joe Biden. E temos trabalhado assiduamente para fazê-los aparecer. E foi a partir desse esforço da Stacey Abrams que o candidato a presidente, o Joe Biden, conseguiu de forma surpreendente virar a votação na Geórgia. Se ela tivesse desanimado, deixado a frustração tomar conta, ela não poderia ter realizado esse feito. É uma lição importante para todos nós. E vamos nos lembrar lá do versículo de Lucas: orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar.
E aí vocês podem me perguntar, e com toda certeza, e está certo, tem que me perguntar mesmo, onde entra a oração nessa história toda? Onde entra a oração? O plano espiritual maior está sempre ao nosso lado, nos dando força, nos dando coragem, nos dando bom ânimo para seguir a nossa caminhada, apesar dos tropeços, das quedas e tudo mais. Há também uma passagem lá no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Lucas, mas quase no finalzinho, no capítulo 24, conhecido como A Caminho de Emaús, que nos mostra bem essa ajuda que o plano espiritual nos dá quando nós estamos assim, desanimados, frustrados, não vendo muita perspectiva. Dois seguidores de Jesus estavam deixando Jerusalém logo após aqueles episódios da crucificação. Estavam desanimados, como se nós podemos imaginar isso, né? Desorientados, desalentados. Aí, no meio desse caminho, quando eles estão andando, aparece Jesus, mas os dois discípulos eles não o reconhecem. E aí o mestre pergunta o que estava acontecendo, por que eles estavam daquele jeito, e aí eles contam. Jesus então vai ao longo do caminho explicando para os dois discípulos por que tudo aquilo havia acontecido com Jesus e como tudo aquilo havia seguido as profecias. Quando chegam lá em Emaús, no começo da noite, eles convidam Jesus para jantar. Quando eles estão na mesa e Jesus vai repartir o pão, aí eles percebem que o convidado era Jesus. Só que a imagem de Jesus desaparece, né, a forma espiritual. Um dos discípulos então diz: puxa, por isso que o nosso coração ardia ao lado dele. Ou seja, eles estavam sendo reconfortados. Na mesma hora, eles partem à noite a Jerusalém para avisar os outros discípulos do que eles tinham visto. A frustração, o desânimo, o medo deram lugar então para a esperança e para o movimento. E eles voltam para Jerusalém à noite, com todo o perigo que eles tinham, muita preocupação de viajar à noite por causa dos assaltantes, e eles esquecem tudo isso. Ainda mais, Jerusalém está no alto, então eles ainda tinham que subir, foi uma subida, então ainda era mais cansativo, mas nada disso impediu os dois discípulos, naquele momento, eles deixaram para lá todo aquele desânimo, aquela tristeza e recobraram aquele vigor. Foram ver os outros discípulos, mesmo à noite, mesmo tendo que encarar uma subida até Jerusalém, mesmo com perigo de assaltantes, deixaram o desânimo para lá, porque Jesus tocou o coração deles naquele momento. Portanto, que na hora que nos sentirmos abatidos, desanimados, lembremos não só de Jesus, mas também vamos nos lembrar do nosso mentor, vamos nos lembrar de Deus e da frase de Lucas: orar sempre e nunca desanimar. Muita paz a todos, fiquem bem, fiquem com Deus.